Olá, meu nome é Mariana de Moraes e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha pesquisa Ética e Família, Desenvolvimento Moral de Adolescentes que foram expostos a conflitos interparentais. Tenho certeza que se você parar para pensar, você conhece pelo menos um casal que já se divorciou ou que tem algum tipo de conflito. Mas você já parou para pensar nos efeitos que isso pode ter para o filho adolescente? Bom, a minha pesquisa nasceu porque eu percebia que muitos amigos meus agiam de uma forma mais madura e mais resiliente e mais empática também do que outros. E aí, quando eu parei pra pensar, todos esses meus amigos tinham pais separados. E aí eu comecei a pensar se essa visão negativa que a gente tem de que o divórcio só traz problemas de comportamento ou que eles estão prejudicando o desenvolvimento do adolescente estava um pouco ultrapassados. Aí eu comecei minha pesquisa, eu tive a oportunidade dentro da minha escola de poder começar essa pesquisa. Eu estudei bastante ética, que eu acabei me apaixonando, porque é muito interessante como a maior parte das pessoas acha que você ser ético é você seguir as regras. Isso não é completamente verdade. Você seguir as regras é quando você sabe por que a regra existe e porque você está pensando no bem coletivo. Então é uma regra que ela promove um acordo entre todo mundo e não só privilegia uma parte das pessoas. E aí eu comecei a achar muito interessante como você só seguir a regra porque ela existe, ou você só seguir a regra porque uma autoridade definiu, não é necessariamente ético. E eu comecei a minha pesquisa, eu apliquei um questionário em 306 adolescentes, analisando várias características, então eu analisei principalmente perfil, conflitos interparentais e as atitudes éticas. Então, a partir de perfil, eu perguntava sobre gênero, sobre a escola em que a pessoa estudava, sobre qual era a estrutura familiar dessa pessoa, se os pais eram separados, se eram casados. E aí depois eu estudei um pouco mais a fundo os conflitos interparentais. Então eu fazia perguntas para a pessoa responder se ela se sentia ameaçada no conflito, se ela sentia medo, se os conflitos eram resolvidos ou se eles simplesmente eram esquecidos dentro da família dela. Claro que eu falei de uma forma um pouco mais científica e uma forma um pouco mais sutil, porque a gente tem muito esse cuidado quando aplica questionário, por causa da saúde mental do respondente. Mas assim, dando uma resumida, né? Eu também analisei as atitudes éticas a partir de 7 situações hipotéticas que eu desenvolvi a partir do livro Moralidade Infantil, da Thelma Vinha. E aí eu analisei isso tudo e joguei no modelo probabilístico, de forma que eu poderia analisar quais variáveis tinham mais correlação com os conflitos interparentais. Eu separei em 3 cenários diferentes. O primeiro cenário, ele se referia a todos os aspectos dos conflitos interparentais e todos os aspectos do comportamento ético. No segundo, eu analisei um pouco mais sobre como a pessoa legitimava regras e como ela interpretava essas regras. E no terceiro cenário, eu analisei um pouco mais sobre como as pessoas acabam levando em consideração os seus próprios princípios, independentemente da pressão dos outros ou da pressão de alguma autoridade. No meu pôster tá bem explicadinho, tem a tabela dos comportamentos que a gente chama de não éticos, que é a heteronomia moral, e os comportamentos que a gente chama de éticos, que é a autonomia moral. E aí o que eu analisei no final da pesquisa foi que pessoas que tinham percepção de culpa e elas não se sentiam capazes de impactar no conflito dos pais, ou de alguma forma resolver ou melhorar a situação, eram pessoas que acabavam não desenvolvendo tanto assim o seu comportamento ético, e pessoas que eram do gênero feminino e que tinham alta infraestrutura socioemocional e acadêmica, então eram pessoas que estudavam em escolas particulares com alta mensalidade, essas pessoas acabavam desenvolvendo ética com maior facilidade. Então a minha pesquisa, ela foi toda para que a gente pudesse analisar, já que os conflitos interparentais são inevitáveis, e como a gente pode fazer esse acompanhamento desses adolescentes, como a escola, como os psicólogos, como os pais podem acabar facilitando para que a criança acabe tirando algum resultado positivo desse conflito inevitável. E é isso, muito obrigada por terem assistido até aqui, e se vocês quiserem dar uma olhada no meu pôster, tem mais informação de uma forma um pouco mais detalhada lá. Obrigada, tchau, tchau!